Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje a gente vai ter mais uma videoaulazinha gravada. O tema de lipídios, tá? É um assunto que vocês já viram na última aula de vocês, na última videoaula, né? Só que hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto e falar especificamente da parte relacionada ao metabolismo, as reações químicas que envolvem algumas dessas moléculas lipídicas que são necessárias para manter o nosso funcionamento, o nosso equilíbrio, tá? Então, ó, na primeira molécula que a gente está vendo aqui nos slides, tá lá, ó, sais biliares. Sais biliares, elas são moléculas anfipáticas. O que significa isso para a gente? Se você olhar do lado direito, anfipática é porque é um tipo de molécula que tem duas partes, duas porções químicas. Ela tem, assim como, por exemplo, no fosfolipídio, né, uma parte chamada cabeça, que é a parte relacionada com uma propriedade química polar, e a parte da cauda, essa porção aqui de baixo, que é apolar. Então, a mesma molécula, ao invés de ela ser só polar, ela vai ser apolar e polar. Então, ela consegue interagir essa molécula com as duas moléculas que existem, tanto polares quanto o grupo das apolares. Por isso, essa nomenclatura anfipática. Tá? O fosfolipídio, por exemplo, que está presente na membrana plasmática, também tem essa mesma propriedade. Repare que, por essa característica, né, os sais biliares eles são importantes e são chamados de agentes emulsificantes. Na prática, isso significa que eles vão atuar como se fosse um detergente, né? As moléculas que são de natureza lipídica, lembra? Óleos e gorduras de forma geral, né? São moléculas de difícil interação com a água. Então, para facilitar o processo de limpeza, seja de uma panela engordurada ou a interação com moléculas que sejam dessa natureza lipídica, para permitir a entrada e a saída, por exemplo, de moléculas pela membrana plasmática celular, você tem ali essas moléculas anfipáticas, que elas interagem com a maioria dessas moléculas que existem. Quando a gente fala dessa propriedade, é importantíssimo a gente lembrar do processo de digestão, né? Quando a gente come um alimento, quando a gente ingere, né, seja sólido ou líquido, você vai ter essa gama de moléculas polares e apolares sendo ingeridas. Então, moléculas que são ali de mesma natureza química que a água, moléculas que sejam polares, elas vão interagir com a água e vão facilitar o processo da digestão, da quebra. Quando a gente fala, por exemplo, do lipídio, de um óleo, de uma gordura, aí ela já não interagindo com a água torna esse processo de difícil quebra, digestão. Por isso a necessidade de um emulsificante, de um detergente, como os sais biliares vão ser para a gente. Tá? Reparem que eles são produzidos, né, no fígado e são armazenados na vesícula biliar. Então, olhando lá embaixo para a direita, vocês vão ver ó, o fígado na porção de cima e a vesícula é como se fosse uma bolsinha, um anexo logo abaixo dele. Então, o fígado, dentre várias funções que ele desempenha no corpo, uma delas é produzir os sais biliares. Às vezes você já deve ter conhecido como bile, né? Essa bile é produzida no fígado, é direcionada e armazenada dentro da vesícula biliar e lá fica guardada. Quando que ela vai ser utilizada, essa bile? Quando a gente começa o processo de alimentação, esse alimento, depois de mastigado e ingerido, vai descer até o estômago. Aí do estômago continua a quebra, continua a digestão química. E aí, quando esse alimento passa em direção ao intestino delgado, para chegar lá e quebrar esses lipídios, você tem aqui a secreção dessa bile que estava guardada na vesícula biliar. Então, o fígado ele vai ficar repondo a vesícula com a bile. E na medida que o alimento sai do estômago e é direcionado para o intestino delgado, a vesícula biliar secreta essa bile para facilitar a quebra dos lipídios. O que você não pode esquecer?
não é uma enzima digestiva. Ou seja, a bile ela não vai atuar quebrando o lipídio. O que ela vai fazer, na verdade, é transformar aquele lipídio enorme em moléculas menores para facilitar a ação das enzimas digestivas. Na figura, por exemplo, aqui debaixo da esquerda, reparem, você tem uma bola amarela grandona, que é aqui chamada de gordura, e depois da ação da bile, desse sal biliar, né, você transforma essa gotícula, ou melhor, essa gota enorme, em várias gotículas, em moléculas um pouquinho menor, para facilitar o quê? O contato. Quanto menor for essas moléculas, você vai ter ali uma superfície de contato maior das lipases, dessas enzimas digestivas de lipídios. Repare que não é uma enzima, né, a bile, porque ela não está quebrando do ponto de vista de deixar de existir aquele tipo de lipídio. O que ela está fazendo é transformar aquela molécula que continua existindo, só que agora em pacote. E quanto menor for esse pacote, mais fácil de atuação vai ser a enzima digestiva chamada lipase, tá? Então, na verdade, quando a gente fala que a bile ela atua como um detergente, que ela vai ser um emulsificante, é porque ela vai proporcionar nessa transformação química de moléculas grandes em menores, ela vai aumentar o contato e vai facilitar a ação das enzimas digestivas. Isso é o que você não pode esquecer. No nosso próximo slide, por exemplo, a gente já vai ter aqui uma outra função, né, das lipases e não da bile, que é aquele passo a passo que a gente está vendo, né? Primeiro a gente falou da bile, agora a gente vai ver a ação da enzima, que está sendo facilitada pela ajuda da bile anteriormente. A lipase, sim, quebra. Então, por isso está lá, ó, as lipases são enzimas digestivas, e nesse caso especificamente, que atuam nos lipídios. O que ela vai fazer? Vai quebrar essa molécula orgânica grandona em subunidades, em moléculas pequenininhas. Qual o objetivo? Lembra? Você está ingerindo uma molécula para que ela seja quebrada dentro dos órgãos que são responsáveis pela digestão. Depois que essa quebra transforma essas moléculas em moléculas bem pequenas, elas são absorvidas pelas células que vão utilizar essas subunidades como matéria-prima, como um tijolo de construção de outras moléculas úteis para o nosso corpo. Então, a lipase ela vai estar atuando preferencialmente lá no intestino delgado, no nosso corpo, nessa região, quebrando lipídios e permitindo que agora essas moléculas pequenas sejam absorvidas. Dá uma olhada, por exemplo, na figura da direita. Ó, lá em cima, tá vendo? Você tem essas bolinhas laranjas grandes, que são os lipídios. Pela ação da bile, elas vão ser transformadas em gotículas, em bolinhas pequenas de lipídios, que depois, sofrendo a ação das lipases, dessa quebra, né, provocada pelas enzimas digestivas, elas vão continuar sendo quebradas em partes bem menores para que possam, ó, por difusão, serem absorvidas pelas células intestinais. Então, o objetivo é transformar ela numa moléculinha bem pequena para que a célula consiga, através da membrana plasmática, fazer essa absorção. Essa absorção que vai ser útil depois para a célula. Tudo bem? Então, as lipases são enzimas digestivas que atuam nos lipídios, essas moléculas de gordura, dos óleos. Elas são produzidas, as lipases, pelo pâncreas e vai fazer parte de um suco chamado pancreático, que contém outras moléculas que vão ajudar nessa digestão. E elas são enviadas, secretadas para o nosso intestino delgado, que é o local de ação dessas enzimas digestivas. Quando a gente olha aqui, ó, no próximo slide, a gente vai relacionar agora a função de transporte desse tipo de molécula dentro do nosso corpo.
O que a gente associa? O lipídio não é um óleo ou uma gordura? Não é difícil interagir essa molécula com a molécula de água? Aí vale a pena a gente lembrar do seguinte: no nosso corpo, por exemplo, no sangue é caminho, são as vias de transporte de moléculas, de um canto ao outro. Então, eu preciso transportar todas as moléculas através do sangue. E o sangue ele tem predominantemente água, lá presente no nosso plasma sanguíneo. Então, como é que eu vou transportar um lipídio no sangue se no sangue tem abundância de água e eles não se misturam, se eles não são miscíveis? Daí a existência das lipoproteínas. Como você está lendo lá, ó, a lipoproteína, na verdade, ela é uma parte proteica que está transportando lipídio, ou seja, como se fosse a gente, a lipoproteína. Só que uma mão, ela interage, ela dá para o lipídio. E a outra mão, ela dá para a água. E assim ela consegue carregar no sangue, predominantemente aquoso, as moléculas lipídicas. Então, o LDL, por exemplo, ele é uma lipoproteína. Geralmente a gente conhece como colesterol ruim, não é isso? Só que o problema é que a gente está fazendo uma alusão errada, porque o LDL e o HDL logo embaixo, eles transportam colesterol. A diferença é que o LDL é chamado de ruim porque ele transporta um colesterol de dentro do fígado para dentro dos tecidos. Então, ele faz com que ali dentro do fígado, quando tem excesso de lipídios, sejam retirados e acumulados dentro dos tecidos, como, por exemplo, os vasos sanguíneos. E aí é o perigo, porque quando a gente tem esse depósito de lipídio dentro dos vasos sanguíneos, você pode, por exemplo, se for um vaso sanguíneo cardíaco, uma artéria coronária, pode aumentar o risco de infarto, né? Se for uma artéria carótida, que é aquela que leva o sangue e irriga o cérebro, pode entupir, causando essa obstrução, o AVC, o acidente vascular cerebral. A gente vai falar deles daqui a pouquinho de novo, mas aproveitando já a oportunidade. Então, para transportar o lipídio, no caso o colesterol especificamente em grande quantidade pelo organismo, eu preciso transportar ele associado a proteínas. E essa proteína que carrega o colesterol é chamada de lipoproteína. Então, o LDL é uma proteína de baixa densidade que pega o colesterol do fígado e joga para os vasos sanguíneos, para os tecidos. Isso é ruim, pode causar obstrução dos vasos. Já o HDL, de alta densidade, faz o oposto. Ele tira do tecido, tira dos vasos sanguíneos e joga para dentro do fígado. Então, ele diminui o risco de um infarto. Tudo bem? Vamos ver as figuras. Olha lá, ó. A seta mostra isso. Ó. O LDL joga para o fígado, do vaso sanguíneo para o fígado, e o HDL joga do vaso sanguíneo para o fígado e o LDL joga para dentro dos vasos sanguíneos. Por isso que aqui na figura da direita, né, tem aí a brincadeirazinha, ó, o LDL seria o malvadinho, né, que é o cara que está só jogando lá dentro esse colesterol, que é um lipídio ruim para a gente, né, quando em excesso, e o HDL é o bonzinho que está tentando retirar, que seria o anjinho da figura. Beleza? Depois, ó, alguns dos problemas de saúde que a gente estava relacionando até agora. Quando a gente fala da aterosclerose, é o entupimento desses vasos sanguíneos. E esse entupimento significa que, na verdade, ó, logo na figura de baixo, se vai chamar de placa de ateroma. Entre os tecidos de revestimento dos vasos sanguíneos, das artérias especificamente, você vai ter ali um estreitamento. Um estreitamento por quê? Porque eu estou aqui acumulando lipídio em cima e embaixo, lá onde está na figura, e aí eu acabo diminuindo o diâmetro desse vaso. Quanto mais estreito for, ou seja, quanto maior a quantidade de placa de ateroma,
menos eficiente é o transporte gasoso. Menos eficiente é a circulação das moléculas, das células pelo sangue. Então, isso pode levar ao entupimento. E lembrando, como a gente reforçou ainda agora, né? Como a gente falou e vai reforçar, se esse entupimento é numa artéria coronária, cardíaca, infarto. Aí é a figura de baixo. Olha lá embaixo, ó. Tem uma área circulada, uma seta dizendo obstrução, porque está mostrando que naquele coração, naquela região específica, bloqueou. Se bloqueou, após o bloqueio, as células cardíacas não recebem nutrientes. Por isso elas acabam morrendo. Para de contrair o coração, infarto. Se fosse no cérebro, na carótida, aí a gente vai chamar de AVC. O processo é o mesmo. Depósito de colesterol, entupimento. Quando a gente fala arteriosclerose, o nome é parecido, né? Um é átero, o outro é artério. Arteriosclerose é um problema mais relacionado com a elasticidade do organismo, a elasticidade dos vasos sanguíneos. Como é um músculo e que tem ali depósitos dessas fibras elásticas também, né? Você acaba tendo, com o tempo, um processo de perda de elasticidade. Então, o vaso já não consegue mais transportar o sangue de forma eficiente, porque se ele perde a capacidade elástica, ele não consegue manter a pressão. Então, aqui são dois problemas relacionados a vasos sanguíneos e que podem estar relacionados aí com o lipídio, com essas moléculas que atrapalham ou a produção dessas fibras elásticas ou provocam entupimento dos nossos vasos, tá? Quando a gente fala do colesterol bom, então, na tabelinha aqui, ó, você olhando, está dizendo que faz bem ao coração, o HDL, lógico, os níveis mais elevados do HDL seriam melhores para a gente do que o LDL. E reforçando, não é só uma questão de alimentação, porque lá embaixo você encontra os alimentos que são mais ricos em colesterol bom e outros em colesterol ruim. Só que existe também uma relação entre a atividade física e esses níveis de colesterol, no caso de lipoproteínas, né? Quando a gente fala, por exemplo, da atividade física, não precisa se matar de fazer exercício, mas a atividade física constante, diária de preferência, né? Você vai estar aumentando a retirada desse colesterol do sangue. E aí você diminui a chance de causar, por exemplo, um infarto ou AVC. A atividade física, para falar a verdade, além de aumentar os níveis de HDL, ela diminui o do LDL. Então, ela aumenta a taxa do colesterol bom, da lipoproteína boa, e diminui o LDL, que é a lipoproteína ruim. Por isso, uma prática saudável de atividade física associada com uma dieta alimentar equilibrada e saudável também, reduzem significativamente a proporção de LDL, a chance de um infarto ou de um AVC, certo? Além disso, galera, aprofundando um cadinho aqui, nós temos nos alimentos, né? É comum você, olhando a tabela de um alimento, por exemplo, identificar a nomenclatura gordura saturada ou polissaturada, a gordura insaturada ou poli ou monoinsaturada e a trans. Repare que dessas três formas de gordura, a primeira, que é saturada, ela tem uma origem animal e geralmente ela está representada, fica característica para a gente no estado sólido, tá? Essa gordura para a gente, ela seria ruim. Porque quanto maior o teor de gordura saturada em um alimento, significa que é mais difícil a quebra, a digestão dela. Então, eu vou ter aqui, ó, um aumento do LDL, dessa lipoproteína ruim. E aí, se eu aumento o LDL, lembra, eu estou aumentando o risco de infarto, aumentando o risco de AVC. Quando a gordura é chamada de insaturada, ela é de origem vegetal e ela fica no estado líquido. E diferente da gordura de cima, a insaturada, quanto maior a quantidade dela, melhor para a gente.
porque a insaturada é fácil de quebrar. A energia fica distribuída ali nas ligações duplas, triplas, então fica com um teor energético reduzido para eu conseguir romper aquela ligação química. Então, por isso, a gordura insaturada presente em grande quantidade no alimento traz para a gente fontes mais benéficas, menos prejudiciais. Quando eu falo gordura trans, essa gordura é a danada, porque ela foi criada em laboratório, é um processo químico, né, de hidrogenação, é o estado sólido que ela fica para a gente, e ela faz como se fosse uma gordura saturada. Ela também aumenta o nível para a gente da lipoproteína ruim, que é o LDL. Então, nesse caso aqui, eu vou estar dificultando a digestão química desse lipídio, né? A gordura trans geralmente é para dar um sabor, é para aumentar a validade de um produto. Então, ela foi desenvolvida com essas finalidades, mas depois a gente, através de estudos maiores, percebe hoje em dia que não pode, porque faz mal essa ingestão. E existem leis já em diversos países, até no Brasil, que estão racionando, estão controlando a utilização desse tipo de gordura trans nos alimentos. Tá? Tem uma tabelinha daqui que eu trouxe para vocês como curiosidade, né? É meio sensacionalista até, mas a ideia é boa, é só para alertar a gente quanto às comidas que às vezes do cotidiano ou com maior frequência a gente acaba comendo, né? Por exemplo, ó, os 10 piores alimentos do mundo. Aí ele cita refrigerante diet, o refrigerante comum, donut, cachorro-quente, bacon, salgadinho de batata, para quem gosta de comer, batata frita. E tudo isso ele elenca ali uma razão, um motivo para estar fazendo mal para a gente. Mas, de forma geral, são alimentos ricos ou em gorduras saturadas ou em gordura trans. Então, isso acaba prejudicando o processo da digestão e sendo nocivo. Tá? No caso aqui relacionado ao controle hormonal, né, nós temos aqueles lipídios importantes para o corpo, só que em níveis desejáveis. Né? Nenhuma molécula é ruim obrigatoriamente. O que faz ela ser boa ou ruim vai estar atrelado ali com a quantidade ingerida. Por exemplo, a gente fala tanto que lipídio faz mal, mas vocês já viram na outra videoaula, né, que, como característica básica dos lipídios, eles ajudam na temperatura corporal, eles ajudam no sistema nervoso, na condução dos impulsos elétricos, ele ajuda também, por exemplo, como fonte de energia. Então, o colesterol ele é benéfico para a gente, o problema é o excesso, né? E aí, por exemplo, quando a gente fala aqui do tecido adiposo, ele funciona como uma barreira térmica, ele ajuda a manter a temperatura aquecida, por exemplo, quando a gente está num ambiente mais frio. E ele funciona como a segunda fonte de energia. Quando os carboidratos baixam, eu posso acessar esse lipídio como fonte de energia. Tá? Então, nesse caso especificamente falando, em relação ao controle hormonal, ou seja, hormônios que são lipídicos, né? Nós temos dois hormônios aqui, já de cara, que seria o estrogênio e a leptina. O estrogênio é aquele que está relacionado, geralmente, ao crescimento do endométrio. Então, no sexo feminino, nas mulheres, lá no útero especificamente, olha a figurinha da direita aí, ó. Quando a mamãe fica grávida, o útero tem que se preparar para receber aquela célula fecundada, aquele zigoto, e garantir para ele os nutrientes para que ele possa se desenvolver. Dentro do útero, essa parede interna, né, que está aqui, ó, forma como se fosse um V, essa parede interna a gente chama de endométrio. E aí, quando ocorre a fecundação, né, essa parede tem que estar apta a receber essa célula fecundada, como a gente falou. Então, o que acontece? Antes, quando ela começa no ciclo a liberar o óvulo, automaticamente esse hormônio vai ser estimulado a ser produzido e secretado para que comece o processo de preparação do útero. Como? Vai aumentar, vai provocar o crescimento do endométrio.
aumenta a quantidade de células e depois a quantidade de vasos sanguíneos, para dar um suporte, para prender essa célula fecundada e os vasos para levarem os nutrientes necessários para o embrião em formação. Então, quem começa promovendo esse crescimento do endométrio? O estrogênio. Por isso ele é importante para a gente. Já o hormônio leptina, que está logo abaixo, reparem, regulador da fome. É ele que vai fazer para a gente, no caso, vai controlar a saciedade. Em outras palavras, dá uma olhadinha na figura do seu canto direito inferior. Nós temos aqui, tecido adiposo e hipotálamo. Quando a gente acaba de comer, o que o tecido adiposo vai fazer? O tecido adiposo ele vai ser inibido, por isso a seta para baixo, e aí ele diminui a secreção do hormônio leptina para que a gente possa aumentar, por exemplo, a comida, a ingestão dela, tá? Então, quando você teve uma baixa ingestão de alimentos, o corpo entende o quê? Que eu estou precisando comer. E para estimular o apetite, para abrir o apetite, o tecido adiposo aumenta a produção da leptina. Então, quando a leptina está baixa e alta, elas vão controlar para a gente a vontade de comer. Tudo bem? Então, alto teor de leptina significa saciedade. Então, eu diminuo. É aqui o lado esquerdo da figura. A alta concentração de leptina faz com que a gente tenha uma ingestão menor de alimento. E do lado direito é o oposto. Quando eu fico muito tempo sem comer, então, eu diminuo a secreção da leptina, porque assim eu vou ter vontade de comer, né? E aí eu começo a comer para repor aquela quantidade satisfatória de moléculas energéticas. O problema que a gente tem aqui nesse sistema endócrino é que quando ele entra num processo de desregulação, né, pode trazer alguns excessos para a gente que às vezes não são tão desejáveis, né? Por exemplo, a gente tem aqui o depósito de gordura, o aumento do tecido adiposo pode ser provocado, por exemplo, por ação hormonal. Então, nessa figura, posso trazer problemas para tireoide, disfunção, né? E aqui a figura da esquerda, aumento do tecido adiposo, né? Tem uma linha branca que deveria ser o formato normal do corpo, e na região abdominal, nos glúteos, nas pernas, nos braços, você começa a ter um aumento daquela camada, né? Um depósito maior de células adiposas. E tudo isso tem a ver, por exemplo, né? Tem relação também, na verdade, com, no processo feminino, a menopausa. Reparem, dos 20 anos até os 80 anos, a produção do estrogênio vai diminuindo. Então, no que diminui a produção do estrogênio e desregula a produção da leptina, eu começo a ter um depósito maior nessas regiões de tecido adiposo. Por isso, como são dois hormônios no sexo feminino, estrogênio e leptina, e no homem basicamente a leptina, que a gente tem um quadro clínico de obesidade mais relacionado às mulheres e, além disso, com a menopausa, com a queda da produção natural desses hormônios, você vai ter uma obesidade mais facilitada nas mulheres do que em homens. Tudo bem? Na nossa sequência daqui, nós temos o colesterol, como a gente estava falando, da importância dele, né? Então, por exemplo, é a partir do colesterol que a gente consegue produzir a bile, que a gente consegue produzir vitamina D. Então, o colesterol é matéria-prima para essas moléculas. É através do colesterol que eu produzo a membrana plasmática, porque na membrana plasmática animal somente, além de proteínas e lipídios, existe colesterol. Então, eu preciso dessa molécula para ser ingerida. Além disso, os hormônios sexuais. Reparem que na figura aí vocês estão vendo, colesterol eu uso como matéria-prima para produzir a testosterona, o estrógeno ou estrogênio, tanto faz.
e a progesterona. Então, esses hormônios são os hormônios sexuais lipídicos. E eu preciso do colesterol para produzir eles. Por isso, tem que ter uma ingestão diária e equilibrada, né? Então, ó, o colesterol aqui na célula, tá vendo? Na membrana, em amarelinho, lá no meio da bicamada. Isso daqui me faz lembrar que, se ele está presente, é a membrana de uma célula animal, tá? Então, eu preciso do colesterol para essas funções e outras. Aqui são apenas algumas. Reparem, desses hormônios sexuais lipídicos que são produzidos a partir do colesterol e a partir dessa gama imensa de moléculas lipídicas, eu tenho alguns exemplos aqui que são interessantes para a gente. Um deles a gente já falou. Ó, o terceiro, estrogênio, tá vendo? Crescimento do endométrio. O primeiro, progesterona, durante o processo do ciclo menstrual da mulher, ela libera depois a progesterona. Por quê? Uma vez que o endométrio cresceu por ação do estrogênio, a progesterona agora vai provocar um revestimento, uma vascularização. Ou seja, eu vou começar naquele tecido que cresceu, a aumentar a irrigação sanguínea para que nutrientes sejam transportados até o embrião em formação. A testosterona, ela provoca massa, uma força muscular, né? Nos homens, por exemplo, existe um teor maior de testosterona do que na mulher. Não é exclusivo do homem, tudo bem? E assim como progesterona e estrogênio existe na mulher em grande quantidade, também existe no homem, só que em menor. Então, a quantidade que difere em homens e mulheres. Os glicocorticoides estimulam, olha o processo, ó, gliconeogênese. O que esse palavrão significa? Primeiro, gênese, origem, produção. Glico vai ser de glicose. Só que, lembrando, nós não produzimos glicose. Se no nosso corpo a gente conseguisse produzir essa molécula, a gente seria uma planta, seria um produtor. A gente seria capaz de fotossíntese ou quimiossíntese. Então, aqui a gente está falando, na verdade, de uma formação de glicose diferenciada. Eu vou produzir, eu vou gerar essa molécula de glicose utilizando moléculas de outras propriedades. Como assim? Eu posso utilizar proteínas, eu posso utilizar lipídios, eu posso utilizar outras moléculas que vão ser convertidas em glicose. Por isso, neo, no meio do nome. Reparem, gliconeogênese. Então, ó, na figura de baixo da direita, você vai perceber, ó, lactato, glicerol, piruvato, triacilglicerol é um lipídio. E depois, ó, lá embaixo ainda, ó, aminoácidos, são as subunidades das proteínas. Então, eu posso utilizar desde carboidratos, lipídios e proteínas para serem convertidos em glicose. Quando que o corpo vai utilizar lipídio ou proteína para ser transformado em carboidrato, em glicose? Quando você estiver em jejum prolongado, por exemplo. O fato de você não estar se alimentando adequadamente por muito tempo vai fazer com que os níveis de glicose sejam baixos no nosso corpo. E aí, para compensar, o que o corpo faz? Começa a mobilizar essas outras moléculas. A glicose não pode faltar. Então, eu tenho que gerar essa glicose de uma outra forma. E a via que pode ser utilizada é essa, da gliconeogênese. Processos anti-inflamatórios, de forma geral, né? Geralmente existem vários medicamentos à base de corticoides que vão atuar, e aí a gente chama, por exemplo, de glicocorticoide, né? Os mineralocorticoides, eles estão aqui relacionados com a reabsorção de sódio pelo sangue. Então, lá durante o processo, né, que a gente vai estar fazendo a excreção para diminuir a perda desses sais, o corpo produz e secreta esse tipo de hormônio esteroide, esse mineralocorticoide. E olha na figura da esquerda, ele vai aumentar, ó,
a reabsorção. Ele pega o sódio e puxa para dentro do sangue. E aí, se eu tenho mais sódio, mais sal dentro dos vasos sanguíneos, onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, nesse caso, ele ajuda a puxar mais água para dentro dos vasos sanguíneos, o que aumenta e gera um risco maior de hipertensão, né? Então, o risco maior aqui, nessa reabsorção exagerada de sódio, é você causar um processo hipertensivo devido ao maior acúmulo de água, já que eu tenho no interior do vaso muito sódio. E o nosso slide aqui, quase terminando, os hormônios esteroides. Geralmente os esteroides, como você está vendo a figurinha lá de baixo, né? Você ainda está olhando para ela, que eu sei. Você está, como é que o cara está assim? Lógico, não precisa ser assim, né? Mas geralmente os hormônios esteroides, eles vão provocar um crescimento exagerado, além do normal em relação à massa muscular. Então, eles são parecidos com a testosterona ou derivados dela, né? O objetivo do cara é aumentar a massa muscular e diminuir o tecido adiposo. Mas tem um porém. O uso desse tipo de hormônio esteroide gera efeitos colaterais, né? Lembra, tudo é bom em doses homeopáticas, em doses balanceadas e necessárias. O excesso e a falta são prejudiciais. Olha alguns dos efeitos colaterais desses hormônios esteroides em homens e mulheres. Por exemplo, em homens, né? Pode causar atrofia testicular, pode causar ginecomastia, desenvolvimento das glândulas mamárias, redução da contagem de espermatozoides, então começa um processo de dificuldade na produção, processo de gravidez, caso ele queira ser um papai, fica comprometido. E queda nos níveis de testosterona, porque se você já está injetando ou tomando esse hormônio, o corpo vai parando de produzir para tentar equilibrar, para tentar manter o nível ideal. Aí, a médio e longo prazo, você tomando esses hormônios esteroides, o corpo simplesmente pode parar de produzir naturalmente. Aí você vai ficar dependente dele. Nas mulheres, os efeitos mais nocivos, os colaterais, né, desses hormônios esteroides, seria a alteração da voz. Então, começa a ficar uma voz mais grave, né? E você tem aqui o desenvolvimento dos pelos na face, pelo corpo, vão ficando maiores, mais espessos. É uma característica que representa no homem algo mais próprio nosso, por ser um hormônio que vai estar em alta dosagem no nosso organismo. Aí, quando a mulher começa a utilizar e aumenta essa dosagem, ela vai ficando masculinizada desse ponto de vista, de ter esse aumento nessas características sexuais secundárias masculinas, né? Começa a alterar o ciclo menstrual, pode causar a hipertrofia do clitóris e também uma redução do tecido mamário. Então, de bom mesmo, não tem nada em relação aos hormônios esteroides quando a gente faz a administração equivocada. Tudo bem? Então, dos nossos queridos lipídios, era basicamente isso hoje, né? Terminamos mais um capítulo, então, e deem uma revisada depois, reveja os slides, faça os exercícios. Tendo qualquer dúvida, sempre sinalizem seus professores, que vai ser da melhor forma essa via para a gente compreender cada vez melhor qualquer assunto. Tá bom? Foi um prazer enorme, galera. Fiquem bem e tchau, tchau.